Olá, vamos neste vídeo fazer uma breve revisão de conceitos matemáticos que a gente utiliza no curso de computação gráfica. A gente vai falar sobre definição de vetores, propriedades de vetores, produto escalar, produto vetorial, como a gente explora isso em computação gráfica, algumas propriedades. Vamos fazer um apanhadão. Claro, não é um curso de geometria analítica, a gente não vai cobrir tudo. É apenas alguns conceitos que a gente utiliza no curso e é bom a gente começar desde já relembrar, buscar, né, aquilo que está meio esquecido na nossa memória. Então vamos fazer essa revisão. São duas revisões que a gente faz no início do curso, uma de conceitos de matemática e outra de C++, que é a linguagem que a gente vai utilizar para desenvolver as nossas aplicações, ok? Vamos lá, então, o objetivo dessa aula. O objetivo é revisitar alguns conceitos matemáticos que a gente utiliza ao longo do curso de computação gráfica. Apenas alguns conceitos a gente vai revisitar, a gente já supõe que em algum momento você viu esses conceitos, né? Se não viu, a gente vai apresentar aqui a base, né? E caso tenha dúvidas, entre em contato comigo ou fique à vontade para procurar mais informações nos livros, nos sites, etc. A gente vai apresentar algumas definições, algumas mais formais, outras nem tão formais, a gente vai mostrar os detalhes. Vamos apresentar exemplos desses conceitos. Vamos aplicar esses conceitos em computação gráfica. Claro, nós não vamos falar de programação, a gente vai aplicar esses conceitos de uma forma bem direta, fazendo os cálculos manualmente. Inclusive terá uma lista de exercícios para vocês, que envolvem o conteúdo que a gente vê na aula de hoje. Vamos apresentar notações. Eu acho isso importante porque vocês trocam de livros e aí a notação muda, então é importante ter uma ideia de como as coisas são apresentadas por aí. Vamos, sempre que possível, fazer algumas interpretações dos conceitos, interpretação algébrica, no qual a gente calcula as expressões, apresenta as expressões, interpretação geométrica, no qual tem um apelo visual, que a gente descreve os conceitos, e interpretação física, é quando a gente relaciona aquilo que a gente está fazendo com alguma propriedade física, do mundo físico. Aí, qual que é a ideia? Geral é que quando a gente for mesmo discutir os conceitos de CG, a gente não precise ficar fazendo longas pausas para revisitar esses conceitos e quebrando a nossa aula. Então, a gente aqui faz uma revisão mínima para que quando a gente entrar nos conceitos propriamente ditos, a chamada de atenção sobre o tópico seja mínima possível. E é importante destacar que em computação gráfica a gente opera em dimensões 2, né, bidimensional ou tridimensional. A gente vai ver que tem casos que a gente computacionalmente, casos não, né? Computacionalmente, muitas coisas que a gente trabalha é dimensão 4. A gente vai entender por que ao longo do curso, por que nós utilizamos dimensão 4 se nós trabalhamos na prática, né, com coisas que pertencem ao mundo tridimensional. E tem algumas razões para a gente trabalhar com dimensão 4 na hora de fazermos as nossas operações matemáticas. Então, por isso, quando a gente estiver trabalhando com matrizes, as continhas, os exemplos que a gente vai mostrar, eles envolvem matrizes de até dimensão 4x4. Então, o que nós precisamos é ter em mente que nós vamos, ao longo do curso, tentar explorar sempre que possível uma interpretação geométrica dos conceitos matemáticos. Às vezes, quando nós fazemos nossos primeiros cursos, mesmo de geometria analítica ou
álgebra linear, os conceitos ficam, de certa forma, abstratos, né? Apesar de ter muita interpretação utilizando vetores, né, as setinhas, a gente consegue fazer um link dentro do curso de computação gráfica de como esses conceitos eles são úteis para nós. Eles são necessários e nos dão uma interpretação, uma aplicação, não só uma interpretação, mas uma aplicação desses conceitos no mundo prático. Basicamente, nada se joga fora daquilo que a gente aprendeu em GA, em álgebra linear, quando a gente vai para o mundo da computação gráfica. Claro que talvez alguns dos conceitos que vocês viram em álgebra linear ou em GA, eles não sejam, não estejam presentes neste curso, né, porque ele é um curso, é o primeiro curso de computação gráfica, mas quando a gente vai para conceitos mais avançados dentro da área, certamente esses conceitos de matemática aparecem com muita frequência. Vamos começar então. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, tem que lembrar, é que em computação gráfica a gente vai trabalhar com sistemas de coordenadas. Esses sistemas de coordenadas, em geral, eles vão ser bi e tridimensionais. E, em, em três dimensões, a gente chama de R3, né? R cartesiano, R cartesiano, R como se fosse um R ao cubo. A gente representa dessa forma aqui, né, o eixo x, y e o eixo z. Se vocês lembrarem dos livros de matemática que a gente tem por aí, em geral é o x, y no plano e o z olhando para cima. Em computação gráfica, a gente trata o x, y como se fossem de frente para nós, né, representando como se fosse uma tela, e o z saindo. É assim que a gente vai ver em computação gráfica, né, como se fosse aqui uma tela, né, e aqui o z saindo da tela, na direção do observador. Quando a gente vai para o mundo bidimensional, a gente pode entender o mundo bidimensional como sendo um caso particular do tridimensional. Então, nós vamos ver na API que a gente trabalha no nosso curso, o OpenGL, que ele trata o espaço bidimensional como sendo um caso particular do tridimensional. A gente assume como se tivessem três coordenadas e a coordenada z fosse sempre zero. Quando a gente trabalha nessa perspectiva, nós estamos entendendo que estamos trabalhando no espaço bidimensional. Então, nós vamos trabalhar com esse sistema que a gente chama de euclidiano, né? De Euclides, três eixos cartesianos centrados na origem. Esses não são os únicos sistemas R2 e R3 que nós vamos trabalhar em computação gráfica, né? Esse é o sistema de coordenadas que a gente vai assumir como sendo o sistema de coordenadas do mundo, mas vai ter também o sistema de coordenadas do observador, que é o nosso, né? Como que a gente olha para a cena, sistema de coordenadas dos objetos. Então, parte do que a gente precisa fazer em computação gráfica, basicamente, é converter entre um sistema de coordenadas para outro. Inclusive, tem um sistema de coordenadas, que também é muito utilizado em computação gráfica, que é o sistema de coordenadas do monitor ou de mapeamento de texturas. A gente vai ver o que é mapeamento de texturas na última parte do curso. Nesse sistema, a origem, né, não está aqui no centro dos eixos, né, como temos no sistema euclidiano, 0, 0, 0, aí começa a andar o y para baixo, o x para a esquerda e o z para dentro da tela. Né. A origem, né, o nosso 0, 0 aqui, ele aparece no canto superior do monitor, como se fosse o pixel 0, 0. E aí anda em x para a direita, só que o y ele aumenta para baixo. Ao contrário do sistema euclidiano que aumenta para cima. Então, num sistema do monitor, que conta pixel a pixel, então esse é o pixel 00, depois esse é o pixel 10 e assim sucessivamente até o último pixel da nossa janela. E o y cresce para baixo, aumenta para baixo. E em coordenadas de textura, a gente vai ver que esse nosso domínio ele vai de 0, 0
a 1, 1. Então ele é um domínio 0, 1, cartesiano 0, 1, de forma contínua. Já os monitores, eles representam como se fossem números naturais. Não tem números negativos, o pico começa no 0, 0 e ele vai até a resolução do monitor em x e y. Então, são exemplos de sistemas de coordenadas que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Outro assunto que é muito recorrente assim, na confusão nossa é a definição de ponto, vetor e vértice. Às vezes os alunos misturam esses termos, então a gente vai tentar aqui apresentar umas definições até uma certa forma grosseira. Na verdade, não chega nem a ser uma definição, mas uma interpretação do que a gente entende como ponto, como vetor e como vértice. Às vezes, principalmente vértice e ponto, a gente usa intercambiado, né, como se fosse a mesma coisa, mas é importante a gente entender quando a gente está emprestando um nome para um determinado conceito ou não. Primeiro, ponto é uma posição no espaço. Então, vamos tentar definir como ponto sendo alguma localização no espaço. É o meu XYZ no espaço. Eu estou na origem, no 000, eu estou em x10, y0 e z5, por exemplo. É uma localização, um ponto. Um vetor, assim, a gente pode tentar interpretar como uma grandeza física, que é, por exemplo, um deslocamento, né? Representa várias coisas, a gente pode representar como um vetor, né? Uma propriedade física. A mais comum aqui para nós, dentro da, da computação gráfica, a gente pode pensar como sendo um deslocamento de uma posição para outra. Então, é um vetor de deslocamento, por exemplo. Essa é uma interpretação. Você sai de um ponto A e vai para um ponto B. E um vértice? Um vértice é aquele cantinho de um polígono ou um poliedro. É o canto, é o vértice de um polígono ou de um poliedro. Ok? Então, quando a gente fala em pontos, a gente tem dois pontos localizados em lugares do espaço. E como a gente define um vetor? Seria, por exemplo, o vetor do deslocamento de B até a gente pode fazer como o vetor V, que seria essa representação, né, ele é uma representação de A menos B. Então, nós teríamos esse vetor representado como A menos B. Então, a partir de duas localizações, a gente define um vetor, que é o deslocamento de A até B. Então, a soma de dois pontos aqui, A menos B, a subtração, me deu o deslocamento, né? Esse percurso até aqui. E se a gente tem, da mesma forma, um ponto mais um vetor, o que nós teríamos? Um novo ponto. Então, um ponto caminhando sobre o vetor me dá um novo ponto. Eu chego a um novo ponto. E um vértice? Um vértice, como a gente diz, são os cantinhos de um polígono, no caso aqui de um triângulo. Vai ser a figura geométrica mais simpática que mais vai aparecer ao longo do curso de computação gráfica para nós. Se eu pego esse vértice e altero esse vértice, não seria estranho a gente dizer o seguinte, que o triângulo ele continua com os mesmos vértices, porque a conectividade, a relação dele com as arestas, né, com as três arestas, continua a mesma, ele está conectado com as mesmas arestas, é o mesmo vértice do ponto de vista que a gente chama de topológico, de conectividade, só que as coordenadas que estão associadas a esse vértice, ela se alterou, né, ela mudou a sua posição no espaço. Muitas vezes a gente vai falar, olha, o vértice mudou de posição, o vértice se alterou. Então, quando a gente fala o vértice se alterou, muitas vezes a gente tem que ter em mente, estar subentendido que o que nós estamos querendo dizer. Se nós estamos querendo dizer que as coordenadas do vértice mudou, ou se um outro triângulo foi anexado a ele, se teve alguma mudança topológica, como a gente vai ver nos próximos exemplos. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo de uma deformação de malha de um
trabalho do SIGGRAPH. A gente tem aqui uma malha quadrangular e a gente observa que o modelo, né, ao se movimentar, os seus vértices continuam os mesmos, ele não altera a malha, né? A malha é só esse reticulado do nosso objeto, ela permanece idêntica, né? Ela não troca. Já nesse outro exemplo que a gente vai ver aqui, a gente vai ver que a malha, né, que representando um fluido, também de um paper, uma conferência importante de computação gráfica, a gente vai ver que a malha, vai mostrar as arestas agora e os vértices, a gente vai ver que a malha ela começa a alterar, novos vértices são criados, e além da posição trocar, né, a topologia vai alterando, sem contar que em algum momento ele rompe. Então a gente tem a alteração topológica dos, da nossa malha, né? Desse nosso reticulado, então, que a gente vai chamar de malha. Bom, vamos voltar aos vetores. Voltando aos vetores, vamos falar algumas questões em relação a tipos de interpretação. O termo vetor a gente utiliza muitas vezes, em vários contextos. Primeiro, a física, a questão do deslocamento, força, movimento, a interpretação clássica em relação a vetores. A outra, em computação, a gente trata de vetores como se fossem arrays, né? Um array, uma sequência de números, né, alocados na memória do computador. E, por fim, na matemática, a gente pode pensar num vetor como alguma coisa que a gente pode somar, né, fazer a soma de dois vetores, ou multiplicar esse vetor pelo que a gente chama de escalar, né, que a gente utiliza como se fosse um número real, por exemplo, um escalar mais comum para nós, claro, poderíamos trabalhar com escalares complexos, mas no nosso caso aqui o escalar é um número real. Né? Por que se chama escalar? Porque ele faz a escala do vetor, né? Ele aumenta ou diminui esse vetor. Sobre notações de vetores, quando a gente está no nosso curso de GA ou de geometria analítica, em geral a gente representa o vetor como uma ênupla. Isso tem algumas razões. A primeira porque é fácil de escrever, né? Cabe numa linha, a gente coloca parênteses, x1, x2, vx, vy, vz. Então a gente tem esse tipo de notação. E também é muito comum, principalmente do ponto de vista computacional, dentro do curso de computação gráfica, né, que a gente trate esse vetor como sendo não uma ênupla, mas uma matriz coluna, essa coluninha. A gente tem os mesmos elementos, só que tratado como uma coluna. Existe ainda uma terceira forma, que também é na forma de matriz, só que é uma matriz deitada. Aí segue uma outra notação, vamos falar um pouquinho mais para frente, que a gente pode encontrar nos livros, que é quando a gente inverte a gente faz a inverte não, a gente faz a muda a ordem da multiplicação matricial. A gente vai falar disso mais para frente. A primeira propriedade que a gente vai utilizar muito, né, a primeira equaçãozinha que a gente utiliza para quando a gente está tratando de vetores é a norma do vetor, ou o comprimento do vetor. Ele, qual é o conceito por trás disso? Né? A gente tem quando a gente for trabalhar com iluminação, calcular distâncias, várias outras propriedades, a gente sempre recai no conceito de norma, que é no jargão é o tamanho do vetor. E como que a gente calcula a norma de um vetor? É a raiz quadrada de cada uma da soma de cada uma de suas componentes ao quadrado. A norma ela tem uma das suas principais utilizações
no nosso contexto aqui é porque muitas vezes nós vamos precisar trabalhar com um vetor de tamanho 1. E às vezes a gente faz uns cálculos, esse vetor não é garantido que ele tenha tamanho 1. E o tamanho 1, ele é conveniente, ele é muito conveniente para muitos cálculos. Então o que a gente faz para tornar esse vetor com comprimento 1, a gente pega esse vetor U, por exemplo, que a gente gostaria de garantir que ele fosse unitário, né? A gente faz a divisão de cada uma das componentes desse vetor pela norma de U. Então aqui está uma forma, uma notação que muitos acham que é forçada, porque o ideal seria 1 sobre norma de U vezes o vetor U. O que a gente está fazendo na prática é pegar essa continha aqui e dividir por cada uma das componentes do vetor U, né? O x, o y, o z. Então a gente calcula esse carinha e divide ele por cada uma das componentes, a gente obteria assim o que a gente chamou aqui de U barra, que é o vetor U, vetor U normalizado, ou vetor U unitário. O que a gente vai trabalhar com frequência também é a multiplicação de um vetor por um escalar, né? Como o próprio nome diz, escala representa algo relacionado ao tamanho, né? A gente faz a escala do vetor. Aqui no caso, o que a gente tem aqui? Suponha que a gente tem um vetor v, vamos multiplicar por alguns alfas para ver o que acontece. Se a gente multiplica, por exemplo, por um alfa igual a menos 1, vai ser o mesmo v, né? Só que em sentidos opostos, um sentido oposto, né? Ele vai apontar para baixo em vez de apontar para cima. Depois, se a gente multiplica por um alfa igual a meio, a gente vai ter esse v pela metade, né? Metade do tamanho de v. E se a gente multiplica, por exemplo, um alfa igual a 2, a gente aumenta o tamanho de v, né? A gente teria esse vetor aqui, né? Então, a gente constrói esse vetor w com base nas variações do alfa. A gente tem variação do alfa. Vamos falar de operações agora, adição e, consequentemente, subtração. Do ponto de vista algébrico, né, a soma ou subtração de dois vetores é a soma componente a componente. E se a gente for trabalhar com a notação matricial, seria algo equivalente, né? Também seria componente a componente. Então nós temos que Vx, o vetor V mais ou menos o vetor W seria a primeira componente Vx mais a primeira componente Wx, Vy mais Wy, segunda componente, e a última componente Vz mais Wz. Na regra matricial seria a mesma coisa, né? A soma de duas matrizes também é componente a componente. O curioso, né, o bacana da operações de vetores, que a gente consegue fazer algumas interpretações geométricas. Por exemplo, se nós queremos adicionar dois vetores, o v e o w, como a gente pode fazer isso? O vetor representa uma grandeza física. Então, o deslocamento de A para B determina um vetor, e esse vetor eu posso mover ele no espaço, desde que eu altere seu tamanho ou o rotacione. Eu posso trasladá-lo pelo espaço. O que isso significa? Que a soma, então, de V com W, a gente pode fazer da seguinte forma. Pego o V, coloco o W na ponta do V, e quem seria a soma V mais W? Seria este vetor aqui. Nós temos até uma interpretação. A gente pode interpretar esse cara da seguinte forma, né? Eu quero sair desse ponto aqui do A e chegar nesse ponto B. Eu tenho dois caminhos para fazer isso. Na verdade, tem infinitos caminhos. Um caminho de A para chegar em A e B pode ser por aqui, ou o caminho pode ser através do vetor V mais W.
Então a gente pode interpretar o vetor, a soma de vetores, né, como a soma dos caminhos para verificar o ponto de partida até o ponto de chegada. E se agora eu quisesse fazer a subtração? A subtração tem N interpretações também. A primeira é que a gente pode considerar a subtração nada mais do que uma adição, só que ao invés de eu fazer a adição a W, eu faço a adição a menos W. Quem seria menos W? Seria o W apontando para outro sentido. E aí, V menos W, eu tenho esse vetor como resposta. Que é V mais menos W, que é V menos W. Então a gente pode fazer a seguinte interpretação também. Aqui, só copiando o que a gente fez anteriormente, a gente pode fazer a seguinte interpretação algébrica para a subtração de vetores. Considere como dois vetores como sendo A menos C e B menos C. Então eu quero fazer V menos W. Quem seria V menos W? Seria A menos C menos B menos C. Observe que aqui é menos C e aqui menos C vai ficar mais C, vai cancelar, vai sobrar só o A menos B, que seria exatamente esse vetor aqui, A menos B. Tudo bem? É o mesmo vetor que este vetor anterior. Também é muito comum a gente encontrar nos livros a operação de vetores pela regra do paralelogramo. Então, tenho dois vetores, V e W. Uma forma de se representar a soma é você cria um paralelogramo construindo os vetores paralelos V e W. A gente consideraria assim, então, a soma este cara, né, esse cara está saindo desse ponto chegando aqui, e a subtração seria a outra diagonal do paralelogramo, essa diagonal aqui. Então essas foram algumas interpretações geométricas e algébricas da soma e da subtração. Apenas, como relembrando, né, o que a gente está fazendo aqui é revisitando alguns conceitos, apresentando apenas algumas definições clássicas que a gente utiliza na disciplina. Bom, vamos então agora falar sobre o produto escalar, né, o que vem a ser o produto escalar ou o produto interno entre dois vetores. Vamos mostrar a definição matemática do que é o produto escalar, para que ele se emprega. Vamos mostrar as notações, né, dentro do que a gente falou, a notação de Henoply, a notação matricial, como a gente obtém o produto escalar utilizando essas notações. Algumas propriedades, né? A propriedade basicamente a gente utiliza de ortogonalidade, variação de ângulo, a gente vai falar. Então, produto escalar. A gente define o produto escalar entre dois vetores como sendo a multiplicação componente a componente somando elas, né? Então, se eu tenho dois vetores, o U definido por U1, U2, U3, e o vetor V como sendo V1, V2, V3, né? Até a dimensão 3, se a dimensão fosse maior, a dimensão 4, 5, a dimensão N, ia ser 1, 2 até o N. No nosso caso aqui, de dimensão 3, produto escalar, ele é dado por U1 que multiplica V1, mais o 2 que multiplica V2, mais o 3 que multiplica V3. E existe uma outra forma da gente representar o produto escalar como sendo o produto escalar entre os vetores U e V, como sendo a norma de U. Nós vimos agora há pouco qual era a equação da fórmula de U, e que multiplica a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Dessa forma, a gente pode utilizar o produto escalar para encontrar o cosseno do ângulo, consequentemente o ângulo, né, entre U e V. Isso é importante, porque a gente vai falar aqui, vai notar que quando os dois vetores forem ortogonais, né, quer dizer, se o ângulo for 90 graus, a gente tem que o cosseno vai valer zero. E a gente também tem que lembrar que o produto escalar é uma função que a gente vai definir entre 0 e π. Né? O produto escalar ele nos dá a relação com o menor ângulo. Né? Porque observe que entre dois vetores nós temos
dois ângulos. Esse ângulo menor, que é o que tem a relação para nós com o produto escalar, e esse ângulo maior aqui. Então, de 0 até π, de 0 até 180, a gente tem o produto escalar. Depois de 180, ele vai passar a pegar o menor ângulo novamente entre os dois vetores. A propriedade, na verdade, que a gente vai falar é em relação à ortogonalidade. Como eu disse anteriormente, o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, se e somente se o ângulo entre eles for 90 graus. Uma outra propriedade, né, na verdade, é até natural de se imaginar essa notação, que a norma ao quadrado é definida como o produto escalar do vetor u por ele mesmo. Então, a norma de u ao quadrado é o produto escalar de u com ele mesmo. Você lembra da fórmula da raiz de cada uma da soma de cada uma das componentes ao quadrado? Nós temos exatamente o produto escalar de u por u, que é a norma de u ao quadrado. Como notação matricial, a gente falou que a gente representa vetores como uma tupla, né, uma ênupla de parênteses com vírgulas, né, números separados por parênteses e vírgulas, e também temos a notação matricial. Se a gente tem dois vetores em notação matricial, u e v, como que fica o produto escalar dele? O produto escalar de u por v pode ser denotado por u transposto v, a gente vai falar depois de novo de transpostas de matriz mais para frente, mas então u transposto v, né, vai ser o vetor v deitado e o vetor u em pé, e a multiplicação de u por v, neste caso, nada mais é do que a definição de produto escalar que nós vimos anteriormente. Então, essa é uma notação muito recorrente nos livros, né, como a gente vai tratar, se vocês forem pesquisar, for trabalhar com a notação matricial, vai ver os livros trabalhando com notação matricial, essa é a propriedade do produto escalar. E a gente vai ver que as propriedades basicamente são equivalentes entre operações matriciais e produto escalar. A gente vai mostrar isso também sempre que for necessário. Uma fórmula muito importante que se utiliza o produto escalar é a projeção. Então, nós temos um vetor u e v, né? Eu quero encontrar a projeção do vetor u em v. Quem que é esse vetorzinho amarelinho, meio amarelinho aqui? Que eu vou denotar de proj de u em v, ou em alguns lugares u índice v. Quem é esse vetor aqui? Ele é um escalar de v. Então, quando eu projeto u em v, eu faço essa projeção, né, como se fosse o cálculo de uma sombra aqui em v, é um escalar que multiplica v. Então, é esse escalar aqui que multiplica v. Quem é esse escalar? É o escalar v sobre v escalar v. Nós vamos deduzir essa fórmula aqui e vamos encontrar essa equação em função de u e v. Observem o seguinte, quando o v tem comprimento 1, a fórmula fica apenas o escalar v que multiplica v, né? Porque v escalar v é igual a norma de v ao quadrado, e se v tem comprimento 1, a norma é 1, a fórmula fica u escalar v que multiplica v simplesmente. Então vamos lá para a dedução. Bom, então vamos deduzir essa formulazinha aqui, que é a projeção do vetor u, que ela representa a projeção do vetor u sobre o vetor v, que a gente chama de proj de u em v. Para facilitar os nossos cálculos, vamos chamar essa projeção aqui de w. Ok? W. Então, quem é w? É u escalar v sobre v escalar v multiplicado pelo vetor v. Então, a gente tem um escalar multiplicado por o vetor v, que é o que faz todo sentido, né? Porque o vetor w, esse laranjinho que a gente quer encontrar aqui, ele está sobre o vetor v. Então, ele é uma escala do vetor v. Primeiramente, então, para encontrar a nossa equação, né, o nosso w, encontrar a nossa formulinha aqui, o nosso w, ele
é alguma coisa, é uma escala sobre V. Observem que para nossa fórmula não ter variação do, 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 do tamanho do V, né, vamos assumir, né, tomar como hipótese que o V ele é normalizado. Assim a gente fixa a nossa fórmula na hora de encontrar. Então, nosso V vai ser alguma coisa aqui, um escalar, né? Um escalar que a gente vai encontrar multiplicado pelo vetor V normalizado. Então, nosso trabalho vai ser basicamente encontrar quem é esse cara aqui. E aí a gente vai chegar aqui, encontrando esse cara aqui, nós chegamos na fórmula. Então, vamos utilizar algumas relações básicas, né? A primeira é a do cosseno do ângulo θ, porque o cosseno, quem é, né? Se a gente observar, isso aqui é um triângulo retângulo. A gente tem aqui os catetos e a hipotenusa. A gente aprendeu lá no ensino médio que o cosseno do θ nada mais é do que cateto adjacente, que para nós vai ser o W, sobre a hipotenusa, que é o U. Ok? Vamos isolar o W, a norma de W, perdão, né? Não é W, é norma de W, a norma de W, ela é quem? A norma de U, que multiplica o cosseno do θ. Então, a gente vai chamar essa expressão aqui de 1. Agora tem uma outra expressão que a gente utiliza, né, para fazer essa dedução, que é a própria definição do produto escalar. Então, qual que é o produto escalar de U por V? O produto escalar de U por V é a norma de U vezes norma de V cosseno do θ. Vamos isolar o cosseno. Então, cosseno do θ é igual a quem? Produto escalar de U por V sobre norma de U, norma de V. Ok? A própria definição de cosseno, representação de cosseno utilizando o produto escalar. A gente já viu isso anteriormente também. Esse aqui é o nosso 2. Agora vamos substituir 2 em 1. Nós vamos ter que a norma de W ela é igual a norma de U, né, norma de U, que multiplica o produto escalar de U por V sobre norma de U, norma de V. A gente tem o norma de U numerador e denominador, a gente cancela esses dois carinhas aqui, e chegamos então que a norma do W, né, o comprimento do W, que é basicamente o que a gente queria encontrar, ele é quem? É o escalar V sobre norma de V. Esse cara é a escala que a gente queria encontrar sobre o vetor V normalizado. Então, nosso W, quem vai ser? Ele é o escalar V sobre norma de V vezes V sobre norma de V. Agora, lembrando a propriedade de produto escalar, então norma de V ao quadrado, né, norma de V vezes norma de V, é o produto escalar de V por V. Então, nós temos que o W vai ser quem? O escalar V sobre V escalar V multiplicado pelo vetor V. E essa é a equação que nós queríamos encontrar. Equação, a fórmula que a gente queria encontrar. Né? Uma outra equação, formulinha bem importante que a gente usa no modelo de iluminação, que a gente vê mais para frente no curso, né, é a reflexão de L em relação a N, produzindo esse vetor R. Eu quero encontrar o vetor R em função de L e N. Então, L vai ser espelhado, vai ser refletido em relação a N. Então, se o L tem tamanho 1, aqui também o R terá que ter tamanho 1. Então, para a gente vai deduzir essa fórmula também, né, a gente vai mostrar que o R é alguma coisa construída em função de L e N. Então, quem é essa fórmula? É duas vezes o produto escalar de L por N, que multiplica o vetor N, então tem um escalar multiplicado o vetor N, menos
L, ok? Para a gente fazer a dedução, a gente vai supor que o N tem comprimento 1, está normalizado, e que o L também tem comprimento 1, e assim a nossa resposta vai ter também um R que vai ter comprimento 1. E isso é importante para nós lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com iluminação, que esses vetores de fato sejam unitários. Então, se a gente tem L igual a N igual a 1, na verdade no caso aqui apenas L igual a 1, nós vamos ter como resposta também que a norma de R também vai valer 1. Vamos deduzir também essa equação. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é deduzir essa outra equação aqui, essa outra formulinha, que é a reflexão do vetor L em relação ao N, né? O espelhamento do vetor L em relação ao N. Essa equação ela é bem útil quando a gente vai calcular a iluminação, né? A gente usa essa equaçãozinha aqui, então vamos fazer essa dedução. Ok? Vamos lá? Então, primeiramente, vamos assumir que todos esses vetores têm comprimento 1. Isso vai facilitar a nossa vida na hora de fazer a dedução e na hora de chegar nessa expressão aqui. A gente quer apenas calcular esse vetor reflexão. Depois dos nossos cálculos, ele vai ser um vetor unitário. Então, faz todo sentido a gente supor que todo mundo aqui tem comprimento 1. Então, o que nós estamos supondo? Que a norma de L é igual à norma de N, que é igual à norma de R, que é igual a 1. Então, isto é, todos eles têm comprimento 1. Vamos calcular então a projeção de L em N e depois também a projeção de R em N. Vamos fazer essas duas projeções aqui. A gente vai fazer a seguinte notação. A projeção de L em N vai ser quem? A gente provou agora há pouco, né, a equação a formulinha da projeção. Então, o nosso L em N é quem? É o L escalar N, vocês lembram? Que multiplica o vetor N sobre N escalar N. Só que N escalar N é norma de N ao quadrado e norma de N é 1. 1 ao quadrado é 1. A mesma coisa para o Rn. Rn. Rn vai ser quem? Né? A projeção de R em N. Vai ser produto escalar de R por N multiplicado pelo vetor N. Observem que os dois projetam no mesmo carinho aqui. Né? Então, nós temos que o Ln é igual a Rn. Ok? A gente tem que Rn é igual a Ln. Agora, observem o seguinte. Esses dois vetores aqui. Esse vetorzinho aqui e esse outro vetorzinho aqui. Quem são esses dois vetores? A gente vai chamar esse vetorzinho aqui de A e esse vetorzinho aqui de B. Então, nós temos que A é igual a L menos Ln. Então, A é igual a L menos Ln, que é a projeção de L em Ln. De forma semelhante, B, quem seria B? B é igual a R menos Ln. Então, é R menos Ln. Então, a gente tem que o R e o B, eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, nós temos que B, quem é B? B é igual a menos A. Não é? B é igual a menos A. Se B é igual a menos A, nós temos que B, quem é A? A é L menos Ln. B é igual a, já fazendo as trocas aqui, Ln menos L. Então, B é igual a Ln menos L. Né? B é igual a menos A. Só que quem é Ln? Ln a gente tem ele aqui, ó. A gente calculou aqui anteriormente. Então,
nosso B, vou pôr um pouquinho mais para cá, B é igual a Ln. Quem é Ln? É o L escalar de L por N, que multiplica N, menos L. Então, Ln é L escalar N, que multiplica N, menos L. E agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos encontrar o R. Quem é o R? O R está aqui em cima. O R está em função. Vamos reescrever ele aqui. Ó. O R como sendo R é igual a B mais Ln. Então é B mais Ln. B mais Ln. É isso? É. O R é igual a B mais o Ln para o lado de cá mais Ln. Então quem é o nosso R? R é igual a B é essa expressão, Ln N menos L mais Ln. Só que quem é Ln? Ln de novo, né? Vamos economizar uma passagem aqui. É L escalar N, multiplica o vetor N. Então nós temos que R é igual, ó, aparece duas vezes aqui, Ln N, Ln N. Então, R é igual a duas vezes produto escalar de L por N, que multiplica o vetor N menos L. E a gente chega na expressão que a gente queria encontrar. Além do produto escalar, o produto vetorial também é um conceito muito recorrente na nossa disciplina. A gente vai mostrar a definição do seno, né? Como que a gente mostra a relação do produto vetorial com o seno. A gente mostrou, no caso do produto escalar, tem relação com o cosseno, o vetorial tem relação com o seno. Como que a gente tem a definição, na verdade, não é matricial, mas simplesmente a fórmula de determinante para cálculo do produto vetorial. Vamos falar de propriedades, relação com o vetor ortogonal, área. Então, se eu tenho dois vetores, U e V, e eu quero calcular o produto vetorial, né, quem é geometricamente o produto vetorial? É esse vetor N, que ele vai ser ortogonal a ambos os vetores, a U e a V. Né? A gente tem que esse vetor N ele é dado pela seguinte conta. Né? A gente supõe que a gente tem aqui um determinante de uma matriz, a gente denota o vetorial V, né? A gente faz esse X aqui para denotar o produto vetorial, a gente coloca o IJK na primeira linha da nossa matriz, o I é o vetor 1, 0, 0, o J seria o vetor 0, 1, 0, e o K seria o vetor 0, 0, 1. Então aqui a gente vai encontrar três escalares, que vai multiplicar esses vetores, e depois a soma desses vetores vai me dar um vetor. Então a gente vai encontrar esse vetor aqui, que é o N, que ele é ortogonal a esses dois vetores. Não garanto que ele é normalizado inicialmente, ele vai encontrar um vetor ortogonal. Não necessariamente terá comprimento 1. Então, quem é essa equação? Esse produto, o produto vetorial vai ser o I, que multiplica o determinantezinho dessa matriz, o menos J, que multiplica o determinante da matriz, dessa matriz aqui, e o K, que multiplica o determinante dessa matrizinha aqui. Então, vai ser o I, vai ser o Y, VZ, menos VY, o X. O J vai ser menos o X VZ mais Vx, o Z. E o K, terceira componente, vai ser o X Vy menos Vx, o Y. Algumas propriedades. Primeira é que N ele é ortogonal a U e V, como nós dissemos. E mais, a norma do produto vetorial pode ser
dita como a norma de U vezes a norma de V, que multiplica o seno entre os ângulos, o seno do ângulo entre os vetores U e V. Uma outra propriedade é que U vetorial V ele é igual a menos V vetorial U. Então, essa relação de U vetorial V e V vetorial U vai me determinar para onde o meu vetor ortogonal vai estar apontando, se ele vai estar apontando para cima ou para baixo. E isso é bem importante, porque com esta propriedade a gente vai saber a forma como nós vamos iluminar, definir a cor, preencher os nossos triângulos. Algumas aplicações de produto vetorial e produto escalar na nossa disciplina. Vou falar algumas, obviamente, não faz sentido apresentar todas agora, mas mais aqui como se fosse uma motivação, porque conforme a gente for avançando no curso, a gente volta a falar sobre como que a gente utiliza o produto escalar e o produto vetorial. Aqui são apenas alguns poucos exemplos. Primeiro, cálculo do vetor normal do triângulo. Então, a gente vai precisar calcular o vetor normal em triângulos e fazer outras estimativas de vetores normais, porque a gente vai depender do vetor normal para calcular a iluminação em cima dos triângulos. Também com o vetor normal a gente vai trabalhar com a questão da orientação. Na verdade, a gente vai trabalhar com a área orientada. A gente vai falar daqui a pouco da área orientada do triângulo. A área orientada, claro, tem relação com o vetor normal, porque tudo isso tem relação com o produto vetorial. E a orientação do triângulo vai me definir a forma como que a gente define as cores em cima do triângulo. A gente vai falar também da questão do backface culling, que é o descarte de triângulos que não estão orientados na orientação do observador do cenário e do observador, né, da cena, e outras aplicações que a gente vai ver ao longo do curso. A gente, conforme forem aparecendo os conceitos, a gente vai chamar o produto escalar e o produto vetorial de forma natural, não vai precisar ficar definindo todas as vezes. Então, primeiro, a área orientada de um triângulo, né? A gente vai utilizar o produto vetorial para determinar a área de um triângulo, não só a área, como a orientação. No sentido horário, que a gente chama de clockwise, ou no sentido anti-horário, que é counterclockwise. E isso é importante para definir, a gente vai mostrar um exemplo, né, um pequeno vídeo, que a gente mostra como que é importante a orientação do triângulo. E vamos também mostrar a fórmula, né, não só onde é aplicado, mas vamos mostrar também a fórmula da orientação, ok? Se ela é positiva, ela está orientada no sentido anti-horário, se ela é negativa, está no sentido horário. Então, pessoal, a área de um triângulo a gente consegue calcular a partir da definição do produto vetorial, né, para um triângulo, qualquer triângulo no espaço 3D. E é uma área orientada, porque a gente viu que o produto vetorial ele tem relação com a orientação do vetor ortogonal, definido pelos 3 pontos do triângulo. Então, se o vetor ortogonal está no sentido positivo, a gente diz que a área é positiva. Se o vetor ortogonal está no sentido negativo, a gente diz que a área é negativa. Claro que se a gente aplica a norma, né, aí a área é sempre positiva, obviamente. Então, supõe que a gente tem um triângulo, né, ABC, e a gente tem dois vetores definidos por B menos A, né, e um vetor definido por C menos B, B menos A ou C menos B, V. Então, o produto vetorial de U por V, né, a gente aplicar a norma desse produto vetorial, né, primeiro o produto vetorial vai me dar o vetor ortogonal, né, o produto vetorial, a norma dele, vai me dar a área desse paralelogramo aqui definido pelos vetores U e V. Né? Então, a gente pega o vetor U e joga aqui em cima e o vetor V joga
aqui, né? Constrói esses vetores paralelos. Então, toda essa área aqui vai ser área vai ser calculada a partir da equação, da definição, né, da fórmula do produto vetorial. Né? Se nós precisamos da área apenas do triângulo, o que a gente faz é dividir essa equação aqui por meio. Então, essa formulinha por meio. Então, meio que multiplica o produto vetorial de U por V vai me dar do, a área do triângulo. Né? E se, na norma, a gente tem sempre positivo, se a gente tira a norma, né? Se a gente tira a norma, a gente vai ter o produto vetorial, e se a orientação desse vetor é positiva, né, a gente fala que a área é positiva. Se esse vetor está apontando para baixo, a gente fala que é negativo, ok? Então vamos ver, no caso simplificado, na versão. Então, área orientada, né? Então, se a gente tem os vértices definidos por A, B e C, por exemplo, a gente tem aqui o sentido positivo, né? A regra da mão direita, a gente pode fazer apontando para fora, polegar apontando para fora, para a nossa direção. Então, se eu tenho um A, um B e um C, eu defino dois vetores, né? O vetor U como sendo B menos A e o vetor C como sendo C menos B. A gente calcula, né? Vamos supor que esse vetor está no plano, né? A gente faz, na prática, a gente faz essas transformações na disciplina, a gente vai ver lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com a projeção, né? Os triângulos, no final das contas, eles são projetados na tela de exibição, como se fosse num filme, numa máquina fotográfica, né? Numa matriz de pixels. Então, no caso, o produto escalar, ele vai me dar, vai ser 0, 0 em x e y, né, porque é um plano, e vamos ter apenas a componente z, que é a componente que aponta para fora da tela. E aí, com essa componente, a gente pode determinar a área desse triângulo como sendo meio, né, que multiplica exatamente a componente z aqui do nosso produto vetorial. Observem que se a gente não calculasse, não multiplicasse pelo meio aqui, nós teríamos a área do paralelogramo definida por esses dois vetores aqui. Aquele paralelogramo que a gente fez lá, utilizou para deduzir a soma entre dois vetores. E para o cálculo do vetor normal, de forma semelhante, a gente calcula o vetor, de forma semelhante ao cálculo da área orientada, a gente calcula o vetor U e o vetor V, né, o vetor U como sendo B menos A e o vetor vetor V como sendo C menos B. Calculamos o produto vetorial de U por V e dividimos cada componente do produto vetorial pela norma do produto vetorial de U por V. E assim a gente tem um vetor que ele é ortogonal e de comprimento 1, né, em relação ao triângulo ABC, triângulo formado por esses três vértices. E o backface culling é uma outra recurso que a gente usa com muita frequência em computação gráfica para descartar aqueles triângulos, né, aqueles elementos geométricos que estão apontando num lado oposto ao observador da cena. Como funciona basicamente? A gente tem um observador olhando para um triângulo, e se esse triângulo o vetor normal desse triângulo, né, observe que ele é orientado, o triângulo. Se ele está apontando para uma direção contrária ao observador, né, olhando para o vetor normal, esse triângulo não é o que a gente chama de renderizado, ele não é pintado, ele não é iluminado. A gente descarta o cálculo desse triângulo. E como que a gente faz isso? Utilizando tanto o produto vetorial quanto o produto escalar. A gente utiliza o produto vetorial para olhar para o triângulo, para esse triângulo, e o produto escalar para verificar o ângulo entre esses dois carinhas, né? A gente olha para o ângulo entre esses dois caras. Então, se esse ângulo for maior do que π sobre 2, isto é, 90 graus, a gente descarta, né? A gente descarta este triângulo. Por quê? Ângulo maior do que π sobre 2, nós vamos ter que o produto
escalar vai ser negativo. Já se nós temos um vetor apontando a direção positiva, né, o produto escalar entre esses dois vetores vai ser maior do que zero. Então a gente vai ter que o produto escalar desses caras é maior do que zero, porque o ângulo entre esses dois vetores é menor do que π sobre 2, é menor do que 90 graus. Agora vamos mostrar um exemplo de backface culling, mesmo em ação, utilizando um tipo de aplicação que nós vamos desenvolver. Primeiro, o efeito sem o backface culling, a gente vê aí uma carcaça de Fusca e ela está colorida, né, renderizada de formas distintas da parte de dentro e da parte de fora. Então a gente vê que a parte de fora, orientação para fora, as normais, está com uma textura e dentro de forma distinta. Já com o backface culling, a gente consegue observar que quando os triângulos são colocados no sentido oposto ao observador, o método elimina esses triângulos da renderização. Algumas palavras, na verdade, equações sobre vetor normal, né? A gente está falando o tempo todo de vetores normais a triângulos, mas nos nossos cálculos nós vamos precisar calcular os vetores normais nos vértices dos triângulos. E aí a gente tem uma barreira matemática, porque não existe o vetor normal no vértice de um triângulo. Porque o vetor normal ele está associado ao plano tangente que toca a superfície naquele ponto onde a gente quer calcular o vetor normal. E o que isso significa? Que a gente precisa, se a gente está falando de espaço tangente, de plano tangente que toca a superfície onde nós queremos calcular o vetor normal, a gente está subentendendo que estamos tratando de derivadas. E para tratar de derivadas, todos nós sabemos que a função precisa ser suave naquele ponto, né? Não só contínua como suave. Então, como que a gente tem isso? Faz essa avaliação? Primeiro, o vetor normal é ortogonal e unitário em qualquer ponto de uma superfície. Então, a gente precisa garantir que essa suavidade exista onde a gente está calculando o vetor normal. Se ela não existir, o que a gente vai precisar fazer é uma aproximação. E quando a gente estuda lá cálculo 1, cálculo 2, FUV, né, FVV na UFABC, a gente aprende dois tipos de superfície. A superfície paramétrica, que ela é uma superfície que pega dois parâmetros, no caso que a gente vai chamar de ST, né, dois parâmetros que vamos chamar de pertencente a intervalos dentro dos reais, então seria real cartesiano real, R2, e leva para uma superfície no espaço. Aqui eu tenho três componentes, né? Onde o x, y, z pertencentes a essa superfície, eles vão ser definidos conforme a gente percorre os parâmetros ST. E neste caso, o vetor normal de uma superfície paramétrica ela é dado pelo produto vetorial entre a derivada de R em relação a S e a derivada de R em relação a T. Observe que a derivada de R em relação a S, essa notação aqui significa que eu vou derivar cada uma dessas componentes aqui. Então, tenho como se fosse aqui três funções que vão, essas funções aqui elas vão de quem? Elas vão de R2, porque são dois parâmetros em R, então vai ser a derivada de cada uma dessas componentes aqui, em relação a S, e a derivada de R em relação a T é também um vetor, porque vai ser a derivada de cada uma dessas componentes aqui em relação a T. Tudo isso dividido pela norma. Então assim a gente calcula um vetor normal em cada ponto de uma superfície paramétrica. E a outra forma de superfície que a gente aprende, né, é a superfície implícita, que ela é uma função de x, y, z igual a r. Né? Se aqui for uma constante, a gente joga a constante para o lado de cá e redefine a f. Mas é uma função de R3 em R, é uma função de 4 dimensões.
Então, que a gente olha para uma superfície simplista, a gente está vendo o nível zero dessa superfície de 4 dimensões. E nesse caso, quem que é o vetor normal? O vetor normal nada mais é do que o vetor gradiente da superfície da função f dividido pela norma do gradiente. Então, em ambos os casos, a gente depende das derivadas para calcular o vetor normal. E a gente vai estar trabalhando com superfícies que são formadas por triângulos. Aí a gente vai precisar calcular os vetores normais nos triângulos. Só que a gente não vai conseguir calcular da forma exata, porque não existe forma exata para vetores normais nos vértices do triângulo. O que a gente faz é uma estimativa, uma aproximação. Em geral, a gente faz, a forma mais simples é calcula o vetor normal em cada um dos triângulos e faz uma soma todo mundo e normaliza, né, como se fosse uma média. Ou existem formas mais sofisticadas, que você aproxima a vizinhança desse vértice para uma superfície suave e aí calcula a fórmula, o vetor normal utilizando essa superfície suave que você aproximou, né, para essa vizinhança desse ponto, seja ela paramétrica ou implícita. Vamos passar rapidamente sobre matrizes, a gente já falou algumas coisas. Em computação gráfica, nossas matrizes vão até ordem 4, né, 4x4. Vamos trabalhar com matrizes ou quadradas, né, o número de linhas é igual ao número de colunas, né, ou matrizes colunas para representar pontos vetores. Ok? A multiplicação de matriz vetor vai ser muito recorrente. Eu tenho uma matriz quadrada e um vetor, que é uma matriz coluna, né, que vai representar o meu vetor. O que eu vou ter como resposta, né, eu tenho a resposta uma matriz coluna também, né, que é esse vetorzinho. Matriz coluna, nossa notação de vetor também como se fosse uma matriz coluna. Então tem uma matriz 4 por 1, né? Tem uma matriz 4 por 1, que é basicamente produto escalar dessa linha com o vetor, tem o primeiro, produto escalar dessa linha com o vetor, né? A matriz coluna tem a segunda linha, e assim sucessivamente, produto escalar desse cara com esse, produto escalar desse cara com esse, eu tenho a minha última linha. E matriz por matriz também vai ser muito recorrente. Cada uma das minhas entradas, né, vão ser produtos escalares também. Então, o primeiro carinha aqui, né, o A11 da multiplicação da matriz A pela matriz B, duas matrizes quadradas, então 4 por 4, a resposta vai ser uma matriz quadrada 4 por 4. Então, esse primeiro carinha aqui é o produto escalar dessa linha com essa coluna. O segundo elemento da matriz é o produto escalar dessa linha com essa coluna, e assim sucessivamente. Propriedades, né? Algumas propriedades. A gente vai utilizar ao longo do curso algumas vezes o conceito de matriz inversa. O que é a matriz inversa? É uma matriz que a gente encontra, né, A menos 1, tal que matriz A multiplicada pela sua inversa me dá a matriz identidade. A matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, né? E a gente só consegue fazer isso se o determinante da matriz A for diferente de zero. A gente tem que garantir que o determinante é diferente de zero, senão eu não consigo encontrar a matriz inversa. Ok? Também a gente vai falar algumas vezes de matriz transposta, que basicamente consiste em trocar as linhas pelas colunas. Então, uma linha de uma matriz vai virar coluna de uma matriz, né, na sua transposta. Algumas propriedades, a matriz simétrica é aquela cuja transposta é igual a ela mesma. Os elementos acima da diagonal da matriz, eles são espelhados em relação aos elementos abaixo da diagonal. Uma matriz ortogonal é aquela cuja transposta é igual à inversa, e essa é uma propriedade muito interessante e muito importante quando a gente está falando de alguns tipos de transformações geométricas em cima dos objetos, né, ou mudanças de câmera, etc. Então,
propriedades de matriz ortogonal, elas vão ter relações quando a gente está rotacionando objetos. E aqui, de novo, né, a gente viu o produto escalar com multiplicação matricial. Propriedades de matriz transposta, por exemplo, a matriz A multiplicado o vetor coluna, a matriz coluna B, ela é igual a matriz linha, que vai ser a B transposta, multiplicado por A transposta. Então, quando vocês estão vendo alguns conceitos em alguns livros de computação gráfica, às vezes vocês vão encontrar essa notação aqui, né? O vetor, né? Ou a matriz coluna, ela está à esquerda da matriz, e a matriz ela é mostrada, os elementos da matriz estão transpostos. Então essa é uma notação muito comum em alguns livros de computação gráfica, e até de álgebra linear outros livros, né? Que é essa notação trocada do B com o A. Bom, e a transposta? A matriz transposta de uma matriz transposta é ela mesma. E a inversa de uma matriz transposta é igual a transposta de uma matriz inversa. A gente repete aqui a mesma expressão. E o determinante de uma matriz é igual a 1 sobre o determinante da matriz. É 1 sobre o determinante da matriz inversa.